Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na nossa câmera. A paz do Senhor a todos, maravilha. Mais uma vez estamos juntos. Mais uma lição maravilhosa, mais uma semana, juntamente com vocês, para estarmos estudando mais um assunto importante, mais uma lição importante desta semana. Estamos tratando a respeito do tabernáculo e chegamos agora na lição de número 9, falando a respeito da Arca da Aliança, esse objeto que trouxe muita importância, mas também trouxe muita idolatria, né? Aí você pode me perguntar, mas como um objeto, né, tão importante para o povo judeu, ele trouxe idolatria? Nós vamos estar aqui tratando, né, nessa aula a respeito da importância da arca, né, qual o sentido, qual é o significado da arca para o povo judeu, para aquela época, né, período do Antigo Testamento, porque a arca ela foi base, né, até o período do Antigo Testamento. Do Novo Testamento já o sentido já é diferente, né, já traz um outro significado. Então, a arca ela foi importante, ela trouxe muita importância, trouxe muito significado para o povo judeu do Antigo Testamento, trouxe símbolos, né? Trouxe sentidos simbólicos para nós, né? Trouxe alguns sentidos maravilhosos, simbólicos para os dias de hoje. E hoje nós também iremos estudar o significado ou o sentido da arca para os dias de hoje, sabendo que a arca hoje já falando aqui, né, de antemão, a arca hoje já, segundo os historiadores, ela já não existe mais, ela foi perdida, mas nós vamos aqui adentrar nos seus significados do antigo e para o novo, e para o dia de hoje para a igreja, amém? Então vamos lá, seja bem-vindo aqui no nosso canal, convido você a estar conosco até o final, assistindo essa aula, assiste essa aula até o final, nos acompanha aí até o final, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Você que ainda não se inscreveu no canal, convido você para inscrever no canal, para deixar aí os seus comentários e assistir as nossas lições passadas também. Nós temos algumas lições passadas que vai trazer aí para você que está chegando agora, para você que começou a assistir agora, então convido você a assistir as outras lições para você poder pegar desde do começo, né? Desde o começo do trimestre que nós começamos, e eu convido você também a ler as outras lições passadas. Nós começamos a primeira lição no dia 7 de abril de 2019, né? Que foi, essa lição é dada nas escolas dominicais, nas igrejas, né? Mas nós, como passamos aqui no nosso canal, né, os demais canais aí que tem no YouTube também, que fala a respeito desses assuntos, também comentaram, provavelmente lá para o dia 4, dia 5, então nós estamos aqui já na lição de número 9, e estamos falando aqui já da Arca da Aliança. Nós passamos por várias etapas aí do tabernáculo e chegamos já até a lição de número 9, falando da Arca da Aliança. Nós temos mais algumas lições para frente, mas eu convido você a estar assistindo conosco essa lição, que essa lição é muito promissora para o nosso ensino ou para o nosso aprendizado aqui. Vamos lá? Então, não se esqueça, tá? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, ainda que seja construtivo ou não construtivo, mas eu convido você a comentar, deixar o seu comentário no nosso canal, para que nós possamos aí a cada dia estar melhorando aqui as nossas lições, amém? Então vamos lá, já 4 minutos já falando, né? Agora vamos entrar aqui na importância aqui da nossa lição. Então convido você você que não tem a sua lição, né? Você que não tem aí a sua lição, a lição é essa daqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais, essa é a nossa lição. Você que não tem a sua lição ainda, convido você para estar abrindo a sua Bíblia, né, seu exemplar das Escrituras, no livro do Êxodo, a partir do capítulo 26 ao 33, Êxodo 25 também, a leitura bíblica em classe, e Êxodo 25, do 10 ao 22. Esses são os termos aqui, né, os textos que nós vamos estar lendo aqui. Mas vamos lá, o nosso texto áureo, para nós já entrarmos aqui na nossa lição, ele diz assim:
texto áureo. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo do santo. Então, olha só que nós já estudamos, né, a respeito ali da segunda separação ali daquele tabernáculo, que era considerado lugar santíssimo, aonde só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano e com sacrifício, né, para poder sacrificar ali, trazer o sangue, na verdade, o sangue do sacrifício que já tinha sido feito lá fora. Então ele traz esse sangue para dentro ali do Santíssimo e ele põe ali, ou ele esparge ali em cima do propiciatório, onde nós vamos estudar os temas aqui. Depois eu vou mostrar para você a nossa réplica aqui. Deixa eu só levantar um pouquinho para você estar vendo. A nossa réplica aqui, isso aqui foi feita por mim, tá? Pelas minhas mãos. A nossa réplica aqui, sei que não está perfeita, não está com todos os detalhes, porque, né, nós somos amador nisso, mas só para nós termos a noção aqui da nossa arca, né, da arca ali, só para nós termos a noção, isso aqui era o propiciatório, onde era colocado o sangue, onde era espargido o sangue, sentido aqui, né, da onde Deus também falava com Moisés ou falava com Arão de cima daquele lugar ali, amém? Então vamos lá, mas vamos já entrar aqui, depois nós iremos comentar aqui sobre a arca e mostrar para você que ela não está vazia, ela está aqui nas nossas mãos, tá? E ela tem dentro dela os objetos que nós vamos apresentar aqui, que compunham ali dentro da arca ali, amém? Então vamos lá. A verdade prática, assim, ó, por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Então olha só, aqui na nossa verdade prática, ela já dá um significado, né? O significado ou a transição de um objeto, né, que foi ali dado o sentido que traria ali a presença do próprio Messias, né? A arca, ela trazia um símbolo, trazia uma simbologia para a presença carnal ou a presença, né, vinda ali do céu e manifestada em carne do próprio Filho de Deus, que seria o Messias, o esperado de todas as nações. Então a arca, ela trazia a simbologia daquele que viria, tá bom? Então por isso que Deus mandou que Moisés fizesse aquela arca. Ela trazia também o sentido ali da presença de Deus no meio do povo. Nós vamos até falar sobre isso, alguns nomes, né? Os nomes que a arca era conhecida, e nós vamos entender aqui na íntegra aqui. Mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, para ficar claro, a nossa lição, tá? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo 25, do 10 ao 22, que diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Então essa vara, né, a vara aqui que estava na arca, ela permanecia no local, né, no local onde foi colocado, que era dentro dessas argolas aqui. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, que esse testemunho aqui nada mais é do que as tábuas ali da lei. Então, por Deus foi chamado de as tábuas do testemunho, porque foi ali algo que Deus deu, ou a lei ali dada, testemunhada pelo próprio Deus e pelo próprio Moisés ali. Aquela aliança, né, também chamado de aliança ali, que foi dado por Deus a Moisés ali. Então ele coloca ali essas tábuas da aliança ali dentro. Também farás um propiciatório de ouro puro, que é essa parte de cima da arca, né, que é a tampa. Essa tampa
era feita de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro, de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins das 2 extremidades dela. Olha só que interessante. A tampa que era chamada do propiciatório era uma tampa feita de ouro puro, né? Talvez você que tem a lição aí, você vai ver um erro aqui de escrita, né, na lição, mas isso não corrompe, né? Isso não traz comprometimento à lição ou comprometimento ao pensamento teológico do autor ou do escritor da lição, mas é um erro que talvez alguns cometem, né? Nós cometemos erros sempre, mas isso não vai trazer ali uma heresia, não vai trazer uma falha gravíssima, né? É uma falhinha, mas tudo bem, nós relevamos porque nós temos aí a confirmação e temos alguns aí para estar sanando aqui esse errinho aqui. Mas a tampa do propiciatório, que era essa parte aqui, deixa eu tirar aqui para você. Essa tampa ela sai, a minha também sai. Então essa tampa aqui do propiciatório, que é essa parte inteira aqui, ela era feita de ouro puro, ouro batido. E os querubins que foram feitos em cima da arca, que foram compostos aqui em cima, colocados em cima da arca, eles foram feitos juntamente com a tampa. Então eles foram criados ou montados, né, juntamente com a tampa. Então eles não saíam, eles não eram removível, eles faziam a própria tampa e os querubins, eles eram juntos, era uma parte só, era uma peça só. Querubins e a tampa com o propiciatório era uma peça só ali. Então, esse era a parte da tampa. Então, só para sanar essa falhinha, a tampa não era feita de madeira. A tampa era feita de ouro puro, que era o propiciatório, aonde colocaria ali o sangue do sacrifício, aonde depositaria ali o sangue do sacrifício, tá? E aonde a presença de Deus falava com o sacerdote ali, o sumo sacerdote, tá? Mas a arca ela foi compilada, ela foi feita de madeira de acácia. Ela foi feita por dentro, né? Ela foi feita pela madeira, né? Com a madeira de acácia, só que por dentro ela foi coberta de ouro, né? A sua extremidade ela foi feita de ouro, foi coberta de ouro, e pro lado de fora ela também foi coberta de ouro. Então ela tinha a cobertura por dentro de ouro e a cobertura por fora de ouro, que nós vamos entender aí que ela dá o sentido das 2 naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual, que traz aí a simbologia de Cristo, né? Que Cristo, ele teve, quando ele veio, ele teve as suas 2 naturezas, ele tomou a natureza humana, sendo ele Deus. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma humana. Então traz aqui o sentido para a nossa arca aqui. A arca ela foi feita de madeira, né? Ela foi feita de madeira e coberta com ouro. Então dá o sentido das 2 naturezas. Talvez pode ser que até alguns não entendam, mas por que a natureza de madeira estava por dentro, né? Por que a natureza de madeira estava por dentro e a natureza de ouro estava por fora? Ela foi coberta de ouro, né? Ela foi coberta de ouro. Por quê? Porque talvez nós conseguimos entender agora, Jesus, ele tomou essa forma humana. Jesus, ele veio, se revelou, né, como Deus, mas em forma humana. Então ele tinha a sua natureza divina por dentro, mas a sua humanidade por fora. Só que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, essa natureza, ele tomou um corpo glorificado, mas ele não abandonou mais essa natureza. Ele não abandonou mais essa natureza tangível. Então ele continua com essa natureza tangível, porém ele está agora num corpo glorioso. Mas essa natureza de Jesus, ela continua tangível. Jesus, ele não abandonou aquele corpo a qual ele possuiu quando ele veio aqui. Ah, mas você está dizendo que Jesus é carne? Não. Jesus, ele é aquilo que nós seremos,
Jesus, ele é o primeiro, né? O primeiro ali que ressuscitou com um corpo glorificado, porque ele não abandonou esse corpo ele tomou esse corpo e ele ressuscitou com esse corpo, mas esse corpo agora é um corpo glorificado. E nós, quando nós ressuscitarmos em Cristo, nós seremos igual a ele, com esse corpo agora incorruptível. Então, é por isso que dá o sentido da arca aqui, com o seu a parte ali de madeira por dentro e a parte de ouro por fora, porque Cristo, ele mesmo tendo essa natureza, mesmo ele se possuindo, ou ele não deixando mais essa natureza, ele continua sendo glorioso, ele continua sendo poderoso, ele continua sendo Deus do Deus e Senhor dos senhores, amém? Então, só para nós fecharmos aqui, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, Deus falava, então aqui era o lugar onde Deus falava com Moisés, primeiro com Moisés, depois com o sumo sacerdote, porque o sacerdote ele tinha a incumbência de entrar ali uma vez por ano naquele lugar, e ali ele conversava, ali Deus falava com ele o que era necessário ser dito, mas Deus falava diretamente com Moisés ali da tampa do propiciatório. Então foi esse o sentido aqui dessa arca. A presença de Deus está no meio do povo. Aí você me pergunta, quem que foi que construiu, né? Quem foi o construtor dessa arca? Logicamente que o projeto foi de Deus. Deus deu o projeto, mas, porém, a arca ela foi construída com a coordenação do próprio Moisés, né? Do próprio Moisés, mas quem construiu, quem colocou a mão para construir a arca da aliança foi o próprio Bezaliel. Está lá em Êxodo, no capítulo 31, no verso 2. Em seguida, você vai ver falar sobre isso, que Bezaliel, ele foi o construtor, aquele que fez a Arca da Aliança. Vamos lá, vamos entrar aqui. A arca ela é conhecida no hebraico por Aron HaKodesh, né? Que é o termo hebraico da arca, que significa a arca sagrada, né? Aron HaKodesh, tá? Então vamos lá. O nosso comentário aqui, a nossa introdução, ela diz assim: até aqui analisamos de maneira compartimentada o espaço do tabernáculo. Passamos pelo pátio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. Agora encontramos nós no lugar santíssimo. Nessa lição, o nosso objetivo de estudo é a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos. Veremos algumas lições espirituais que há de edificar a nossa vida. Então, olha só, esse objeto que tem tanto significado para a nação judaica, para o povo de Israel, né? Foi algo tão importantíssimo, que ela simbolizava, né? Ela trazia o símbolo da presença de Deus, né? Tanto que quando Deus aparece para Moisés, a primeira vez Deus aparece para Moisés ali no Monte Sinai, né? Mas Deus não queria ficar apenas conversando com o povo, com o seu povo do monte. Então Deus queria estar mais perto do povo. Deus queria estar mais perto do povo de Israel. Então você vê que Deus se abaixa a um lugar tão pequeno, né? Deus sendo tão grande, ele demonstra que ele se abaixa a um lugar tão pequeno, tão simples, né? Mas o ouro, na sua simplicidade terrena, o ouro não significava nada. O ouro não trazia significância nenhuma para a glória de um Deus tão poderoso e tão grande, né? Então Deus ele se abaixa ali e vem se apresentar ou vem falar com o povo de cima de uma tampa de um propiciatório feita de ouro. Então esse trazia a presença de Deus. Essa arca ela trazia a presença de Deus. Então por isso que essa arca era algo tão importante para o povo. Mas também ela trazia uma segurança.
ela trazia uma segurança maravilhosa para o povo. Ela trazia a presença de Deus. E as guerras, muitas guerras que o povo de Israel, eles entraram ou eles entravam, sempre a Arca da Aliança estava com eles. A arca sempre estava. Uma delas, ali em Josué, na primeira guerra ali que o povo teve para entrar ali em Jericó, né, para conquistar Jericó, você vê que a Arca da Aliança estava com o povo, a Arca da Aliança estava na frente. Então a arca, ela trazia ali um grito, um alarido de guerra. Então eles tinham confiança, né? Ela trazia também o sentido de prosperidade para o povo. Você vai ver que quando a arca ela foi levada, quando ela foi tomada ali em Samuel, né, no livro de Samuel, você vai ver isso, segundo Samuel, você vai ver isso, quando a arca ela foi tomada ali do povo por causa de uma desobediência, por causa de algo que aconteceu ali no meio do povo, ela foi tomada pelos filisteus. E ela foi parar justamente na casa de Obed-Edom. Mas essa arca, ela estava ali na casa de Obed-Edom, mas ela não trouxe maldição para aquela casa, né? Lógico que muitos do povo de Israel, eles não podiam ver aquela arca, porque ela ficava num lugar exclusivo, e quando eles saíam, eles cobriam aquela arca para que ninguém pudesse olhar ou tocar naquela arca. Ninguém podia tocar, mas ela foi parar justamente na casa de Obed-Edom. E aqueles 3 anos e meio, mais ou menos, que ela fica na casa de Obed-Edom, ela trouxe prosperidade para aquela casa. Então você vai ver que a Arca da Aliança, ela traz muitos sentidos. Ela traz o sentido da glória de Deus, ela traz o sentido de Deus falar com o povo, ela traz o sentido de segurança, ela traz o sentido de grito de guerra, mas ela traz o sentido também de prosperidade. Então esses são os símbolos que a arca trouxe para Israel. Mas só que também ela trouxe um perigo, ela também trouxe um perigo para Israel. Por quê? Porque o povo começou agora a idolatrar aquela arca. Tanto que ela trouxe tanto essa idolatria, porque o povo já não sabia mais, já não tinha mais o próprio Deus. Se a arca não estivesse, né, se a arca não estivesse com eles, eles deixavam de acreditar que a presença de Deus estava com ele, porque um objeto tinha sido levado. Mas Deus estava com ele, já estava falando com eles de formas diferentes. Deus já usava os profetas, Deus já usava, né, o próprio sacerdote, o próprio rei. Deus falava com o rei, Deus falava com os profetas, Deus falava através do sacerdote. Então a arca ela foi perdendo a sua significância, mas o povo ainda idolatrava essa arca. E ela acaba sendo levada no período ali quando os próprios babilônios, né, invadiram Jerusalém. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, eles acabaram levando aquela arca e aquela arca acabou se perdendo. Mas isso foi uma profecia deixada pelo próprio Jeremias. Jeremias disse que a arca ela não teria mais significados. Ela não traria mais significados para Israel, porque a presença de Deus no meio deles, ela seria revelada através de Jesus. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? A arca ela era um símbolo da presença de Deus, mas era um símbolo que eles deveriam aprender, mas, porém, eles deveriam, no futuro, saber que essa arca seria substituída pela presença verdadeira do próprio Jesus Cristo que viria. Amém? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa leitura. A descrição da arca, vamos fazer aqui a descrição da arca, né? Depois nós vamos abrir ela, apresentar para você as coisas que estavam ali dentro, né? Vamos lá, a descrição da arca da aliança, Êxodo 25:10. Os nomes da arca, a designação hebraica dada à arca significava cofre, casa de madeira, baú. Nas escrituras sagradas, diferentes nomes identificavam esse precioso objeto. A arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho. Nós temos aqui, né, coloquei aqui até aqui na lousa, para nós entendermos aqui os significados, né, os nomes aqui que era conhecido a arca. O primeiro aqui
era a Arca da Aliança, que nós vemos isso lá em Josué, no capítulo 3, no verso de número 6. Então ela era conhecida como a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? Porque ela foi construída quando Moisés subiu no monte. Antes de Moisés subir no monte, Deus mandou que Moisés construísse esse cofre, né? Construísse esse baú, para que ele viesse receber, ou para que dentro dele viesse receber ali as tábuas do testamento, né? As tábuas dos 10 mandamentos ali, que era a aliança que foi feita no Sinai ali com Deus e o povo. Então, por isso que ela era conhecida como a Arca da Aliança. Josué, no capítulo 3, verso 6, vai dizer isso. A Arca do Concerto. Tá? Por que a Arca do Concerto? Josué, no capítulo 6, vamos ler aqui, Josué, capítulo 6, verso 6. Se você tiver uma Bíblia aí, você quiser acompanhar, Josué, capítulo 6, verso 6, vai dizer assim: Então chamou Josué, filho de Num, ao sacerdote, vamos ver se é isso aqui mesmo, ou se eu estou... Filho de Num, ao sacerdote, e disse-lhes: Levai a Arca do Concerto. É isso aqui mesmo. Josué capítulo 6, verso 6. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a Arca do Concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da Arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai da Arca do Senhor. Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da Arca do Senhor. E assim foi como Josué disse ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram a buzina, e a Arca do Concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam a buzina, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando a buzina. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavras alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Olha só, então a Arca do Concerto aqui, né, como diz aqui, porque ali, né, a arca, ela foi um símbolo ali da presença de Deus juntamente com o povo na conquista ali de Jericó, porque ali viria, né, o concerto de Deus com o povo ali. A Arca do Testemunho, que está lá em Êxodo 25, 22, que nós lemos na nossa leitura aqui, a Arca do Testemunho, porque também ela trazia ali o sentido, né, também do testemunho, que essas tábuas da lei, ela também simbolizava ou significava os testemunhos ali, que estava ali. A Arca do Senhor, que está lá em 1 Samuel 4, verso 6, a Arca de Deus, 1 Samuel capítulo 4, verso 18. Então, esses são os nomes, né, que foi dado, ou que a arca era conhecida, Segundo tópico aqui, subtópico, a construção da arca, Êxodo 25, 10 e 11. O objetivo mais valioso e santo do tabernáculo. A Arca da Aliança foi construída de maneira especial, madeira de cetim ou acácia, e revestimento com ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Foram os materiais nobres usados para a construção da peça. Sua forma era retangular e sua medida era de 2,5 côvados de comprimento e 1,5 de largura e 1,5 de altura. E 1,5 de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Esses são os valores aproximados. Como a madeira de acácia não ficava exposta e o que se podia ver era o dourado da arca, a imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa doutrina é uma das mais importantes da fé. Então você vai ver que como eu falei, né, eu já disse, já antecipando aqui,
A arca ela trazia o símbolo, né, tanto a madeira como o ouro, ela trazia o símbolo primeiro da natureza humana, né, que Jesus toma essa natureza humana, e o ouro trazia o símbolo da natureza divina. Então Jesus, ele sendo Deus, né, ele toma a forma humana. Então, sendo Deus, sendo a sua natureza gloriosa, ele deixou essa natureza gloriosa e tomou agora a forma humana e veio, né? E habitou entre nós. Assim como a arca ela habitou no meio do povo, assim como a arca ela estava no meio do povo, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, ele habitou no meio do povo. Mas o povo não reconheceu. Talvez que se ele tivesse vindo como a arca, né, a sua natureza humana estivesse por dentro e a sua natureza por fora, talvez eles tivessem aceito. Mas Jesus fez diferente, foi feito diferente. A sua natureza divina estava escondida, estava por dentro da sua natureza humana, aí, porque Jesus se fez humano e habitou entre nós. Terceiro aqui, símbolo das duas naturezas de Cristo. O ouro simboliza a divindade de Jesus e a madeira a sua humanidade. Nós já falamos, né, a respeito disso, que a natureza, ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mateus 1, 23. O apóstolo Paulo ainda escreve, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo 3, 16. É uma verdade consoladora saber que hoje temos à destra de Deus um sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida. O próprio livro de Hebreus, ele vai falar que Jesus, né, Jesus, ele sabe, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então, por isso que ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, que ele está acima, né, desse sacerdócio humano. Ele veio, padeceu, ele sofreu as nossas dores, ele sentiu as nossas dores, ele levou sobre si as nossas dores, e agora ele sabe, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa você chegar diante do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo, ou do próprio Deus, e falar, Senhor, você não sabe como é ser humano. Não, Jesus ele vai falar assim, filho, eu sei porque eu tomei forma humana. Eu tomei forma humana e padeci os mesmos sentimentos, senti as mesmas dores, senti as mesmas necessidades que você sentiu. E outra coisa, eu levei as suas dores sobre mim. Então, não há desculpa, porque Jesus, ele veio e padeceu em nosso lugar. Ele sofreu todas as nossas intempéries dessa vida. Jesus sofreu. O propiciatório da arca. A tampa da arca, a tampa de madeira de acácia. Olha aqui o erro que ficava sobre a arca, era denominada propiciatória. Então esse aqui é o erro, né? O erro cometido aqui, mas isso não tira a beleza da lição, como eu já disse. Essa arca, vamos lá, para nós seguirmos aqui a nossa lição, para nós já irmos para os nossos términos aqui, mas essa tampa, como eu já disse, ela foi feita toda de madeira, né, que eu já expliquei aqui, ela foi feita toda de ouro, desculpe, né, a lição fala que ela foi feita de madeira, mas não, no próprio livro de Êxodo vai falar que ela foi feita de ouro, né, ela foi feita toda de ouro, capítulo 26, foi feita todo de ouro maciço, batido, e os querubins, esses dois querubins que compõem em cima da arca, ele fazia parte da própria tampa, então era uma peça só. Essa peça era uma peça só. Os querubins com a tampa, que era o propiciatório, era uma peça só. E esse propiciatório com essa arca, ele simbolizava, ele trazia também um símbolo que eu não falei, mas ele trazia um símbolo aqui do próprio trono de Deus. Porque quando o próprio Isaías, lá no capítulo 6, ele viu a glória de Deus, o próprio Jeremias também, o próprio Ezequiel, né, ele também viu a glória de Deus, no capítulo 28, se não me falha a memória, o próprio Ezequiel, ele também viu o trono, ele viu ali a presença, a Shekinah, ele viu ali a glória de Deus. Então, aqui traz a simbologia aqui do trono de Deus, porque no trono de Deus está, como diz Isaías, né, os serafins, ali ele vê a presença de serafins voando, né, ao redor do trono, dizendo santo, santo, santo. Mas aqui Deus manda que coloque ali dois querubins
2 querubins de proteção ali na tampa do propiciatório. Então vamos lá, para nós já ir para o encerramento aqui, a simbologia da tampa da arca, o sentido simbólico da tampa era de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca. As tábuas da lei, que nós vamos abrir aqui, tá? Vamos abrir aqui a nossa arca, né? Vamos tirar aqui a nossa tampa, abrir a nossa arca aqui, e agora nós vamos revelar, né? Vamos trazer a revelação daquilo que tinha dentro da arca ali. Nós também temos a nossa aqui, nós vamos revelar aqui. Trazia o símbolo aqui, vamos ver aqui, valioso, figura de proteção, elemento, a arca, as tábuas da lei, que, deixa eu mostrar aqui para você, o primeiro, né, os primeiros objetos que tinha aqui, eram essas 2 tábuas aqui, né, que eram as tábuas da lei, tá escrito até em hebraico, tá? Deixa eu até mostrar para você aqui, chegar mais próximo um pouquinho. Tive o cuidado de escrever aqui até em hebraico nelas, tá? Olha aqui, essa aqui eram as tábuas da lei, logicamente que, né, é uma réplica, mas as tábuas da lei, né, que estava dentro da arca, tá? Vamos continuar lendo aqui. As tábuas da lei, a vara que floresceu, a vara também, aqui, ó, a nossa vara aqui de Arão, que floresceu, que essa vara, ela é um símbolo aqui da escolha, tá? Ela é um símbolo da escolha do próprio Arão e da própria família de Moisés, né? Moisés, Arão e Miriam para o sacerdócio, Moisés ali como libertador e Miriam como ali também uma profetisa ali no meio do povo ali. Mas o povo questionou, quando Deus escolheu Moisés, Arão e Miriam, o povo questionou a escolha. Aí Deus chama ali os príncipes, os principais ali do povo, e cada um deles trouxe uma vara, né? Uma vara, e foi escrito o nome de cada um dos principais ali, do príncipe da tribo, né? Que era 12 tribos, trouxeram 12 varas, e eles colocaram essas varas, eles enterraram essas varas ali. E no dia seguinte, quando eles desenterraram essas varas, a única vara que floresceu foi a vara de Arão. Então, esse foi o símbolo aqui da escolha de Deus ao próprio Moisés, à própria Miriam e ao próprio Arão como sumo sacerdote ali do povo. Então, aqui a vara de Arão, e o terceiro aqui, e o maná, né? E um vaso com o maná do deserto. Está aqui. Mas aqui, nós trouxemos aqui uma caixinha, não sei se vai dar para você ver aqui. Isso aqui não é o maná não, tá? Isso aqui é um sal que está aqui dentro. Mas não é da Universal não, tá? É um sal aqui. Deixa eu abrir aqui. Tentar abrir aqui, né? Tá difícil, ela tá tão... Aqui, ó. O maná que está aqui dentro, ó. Tá? Esse é o símbolo do nosso maná aqui. Então, esses 3 objetos, eles estavam dentro. O maná, ele traz a simbologia, tá? Ele traz a simbologia do alimento que foi provido por Deus ao povo no meio do deserto. Então, esse maná, ele caiu os 40 anos, enquanto o povo estava no meio, né? Enquanto o povo estava no meio do deserto, Deus proveu esse maná, essa comida, esse alimento aqui para o povo, até eles entrarem na própria terra e começarem a plantar o seu próprio trigo, a colher o seu próprio alimento, né? Então Deus providenciou o pão vivo, né? Tanto que Jesus falando ali, né, acho que o próprio Nicodemo, se não me falha a memória, ou mais para frente um pouquinho, é o próprio Jesus falando com a multidão e com os 12 ali, ele falou que ele era o pão vivo que desceu do céu. Mas aí eles questionaram, não, mas o nosso pai, o maná que veio do céu foi providenciado ali por Moisés ali. Mas ele falou, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, é para nós compreendermos aqui. Então vamos colocar de volta aqui os nossos objetos aqui dentro da nossa arca, tá? Para nós fecharmos ela aqui. As tábuas, a vara. Vamos fechar a tampa aqui do propiciatório. Pronto, tá fechado. Vamos lá, continuando aqui.
O símbolo dos querubins, deixa eu terminar aqui. É preciso se ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. Então, o propiciatório ele simboliza no grego trono de misericórdia, só para nós compreendermos aqui. Terceiro aqui, a simbologia dos querubins, alados sobre o propiciatório. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. São seres que também aparecem nas visões do profeta Ezequiel no capítulo 4, e nas visões do apóstolo João na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse. A função básica deles é a de proteger o trono de Deus. Então, eu só questiono algo, né? Eu só questiono algo porque se Deus é o Todo-Poderoso, então qual é a necessidade de proteção para o trono de Deus? Então Deus ele é todo-poderoso, né? Deus ele é majestoso, Deus ele sabe todas as coisas. Se Deus ele é todo-poderoso, então para que Deus precisa de proteção no seu trono? Eu faço uma objeção aqui no sentido de que se Deus cria esses querubins, não foi para proteger o seu trono, porque o trono de Deus não precisa de proteção, né? Porque o próprio Deus, ele é poderoso, né? Nada foge dos seus olhos, nada foge do seu poder. Mas Deus criou os querubins protetores não para proteger o seu trono, mas para proteger, para obedecer a ordem de proteger o seu povo. Então os querubins eles foram criados para proteger ou para lutar a favor do povo de Deus, que nós somos necessitados de proteção, né? Contra as astutas ciladas do diabo. Deus, ele é Deus, então a criação ou a criatura vai proteger o Criador do quê? Então, pela palavra Deus destrói todas as coisas, então não há poder que possa se levantar contra o dono de todo poder. Então, a questão dos querubins protetores, eles são para proteger o povo de Deus. Tanto que a nação de Israel, eles tinham a sua proteção ali pelos querubins do Senhor ali. Amém? Então vamos lá. As tábuas da lei, pelo poder divino terceiro aqui, né? Os elementos sagrados de dentro da arca, as tábuas da lei. Pelo poder divino, Deus esculpiu em 2 tábuas a lei para Israel. Aqui estamos nos referindo às segundas tábuas da lei, que nós já vimos aqui, né? Já vimos aqui no nosso, já vamos encerrar aqui. Nós já vimos aqui dentro da nossa arca aqui que estavam as 2 tábuas da lei, que foi os 10 mandamentos dados por Deus, que Deus mandou conservar. Deus mandou conservar essas tábuas dentro da arca, guardada dentro da arca. As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Agora, só para nós entendermos agora nos dias de hoje, pense comigo, você. Se hoje nós tivéssemos, né? Se hoje nós tivéssemos a presença dessa arca, a presença dessas tábuas e a presença dessa vara de Arão, o que seria? O que seria do povo? Eu até estava assistindo, né? Estava até assistindo um vídeo que colocaram aí nas redes sociais, ali do Templo de Salomão. Na verdade, não foi bem do Templo de Salomão, né? Foi a Arca da Aliança. Olha só que idolatria, né? A Arca da Aliança sendo levada ali para Manaus, para a cidade de Manaus, ali na igreja Iurde ali. E você via que o povo ali nem judeus são, né? Se fosse judeu ainda tudo bem, nós poderíamos até concordar com algumas práticas, amém. Sejam judeus, não aceitaram ainda o Messias, mas é considerado uma igreja evangélica, ou protestante, ou semi-protestante que seja, né? Uma igreja que se diz protestante, que se diz evangélica, numa prática do Antigo Testamento, utilizando de uma arca que nem existe mais. Compilaram ali uma réplica da Arca da Aliança e levaram ali como que se fosse a própria presença de Deus, a própria Arca de Deus ali do Antigo Testamento. Mas nós sabemos que aí você vê o povo, né? Aí você vê o povo
alvoroçado, esperando ali por uma arca, que nem é a verdadeira. Tanto que, segundo os historiadores, como eu já disse, segundo os historiadores ali, quando houve a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, eles levaram todos os ouros, toda a riqueza de Jerusalém para a Babilônia. E a Arca da Aliança, que era uma peça tão importante, mais valiosa do que todo o tesouro de Israel, ela foi levada também. E provavelmente, segundo os historiadores, ela foi destruída. Por quê? Porque o povo temia. O povo temia essa arca porque sabia que a presença de Deus estava ali. Quando a Arca da Aliança estava no meio do povo, havia uma verdadeira, de uma alegria. Tanto que os filisteus, quando ouviram que a arca tinha sido devolvida, né, que ela foi devolvida aí no tempo do rei Josias, na reconstrução ali, né, ela foi novamente no lugar ali, né? E o povo, quando ouviu, os filisteus, quando ouviu, eles temeram. Falaram, o que aconteceu? O que está acontecendo? Há um Deus no meio do povo de Israel. Então, olha só que coisa interessante. Então, essa arca ela foi destruída, segundo os historiadores, porque hoje não tem nem sinal. Mas se ela tivesse ainda no meio do povo, ou se ela estivesse ali em Israel, a idolatria seria maior. Então, você vê que a idolatria de muitas religiões, de muitos ministérios hoje, passa dos limites. Não existe cabimento você criar algo e dizer que aquilo é a Arca da Aliança de Deus. Sendo que o próprio profeta Jeremias, né, próprio profeta Jeremias, ele diz, deixa eu achar aqui, aonde está, que eu marquei aqui, Jeremias, no capítulo 3, verso de número 16. Vamos ler aqui, Jeremias, capítulo 3, verso 16, para nós encerrarmos aqui. Jeremias 3, verso 16. Deixa eu achar aqui, aí nós já... Jeremias, cadê você? Sumiu da minha Bíblia? Jeremias, cadê você, Jeremias? Você sumiu? Achei, Jeremias. Jeremias 3, você que tem sua Bíblia aí. Jeremias 3, no capítulo 16, vai dizer assim: e sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naquele dia, diz o Senhor, nunca mais cedirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Então, olha só, não se fará mais, nem dela lembrarei e nem visitareis. Sabe por quê? Porque a Arca da Aliança ela não existe mais. Porque a presença de Deus, a presença do próprio Deus hoje, ela se dá através do próprio Espírito Santo. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo que não está mais aqui em cima de uma tampa de um propiciatório. A presença de Deus está através do Espírito Santo, que também é Deus, e ele está dentro de nós. Então, não se vê falar mais, amém? Então, infelizmente, nós vemos aqui muitas idolatrias ainda nos dias de hoje, né, enganando o povo, dizendo algo que verdadeiramente não é, para que o povo possa ir atrás dessas coisas. Mas infelizmente o ser humano está tão carente dessas coisas que estão indo atrás dessa balela, dessas mentiras, amém? Então a conclusão vai dizer assim: nesta lição vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo e que nos aponta para a obra completa de Jesus Cristo, para a sua igreja. Então, a Arca da Aliança não significa menos do que a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Jesus que
cumpriu tudo aquilo que exigia a lei. Então ele cumpriu, e todas as simbologias ela foi cumprida por Cristo, e hoje nós temos aqui a presença do próprio Espírito Santo que nos leva aí até a Deus. Então nós não precisamos mais. Isso daqui é apenas um símbolo, é uma peça que perdeu o seu valor, não o seu valor monetário, né, que ouro não se perde valor, mas ela perdeu o seu valor simbólico, porque o próprio Jesus assumiu essa responsabilidade de ser hoje o nosso sacrifício, o nosso sumo sacerdote, e Jesus cumpriu ali todo aquele ritual que tinha que ser feito, e hoje nós estamos livres de tudo isso. Nós temos hoje a presença de Deus, amém? Então agradeço a todos. Semana que vem nós estaremos aqui com mais uma lição, e espero que você continue deixando o seu like e deixando o seu comentário aí, e se inscreve no nosso canal, não se esqueça, amém? Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor até a próxima semana.